Fala galera, professor William aqui na área. Vamos fazer aqui 3 questõezinhas sobre leis de Newton. E aí nós vamos trabalhar aqui algumas questões que são recorrentes em alguns vestibulares e que com certeza vai cair na sua prova. Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui a nossa primeira questão, estadual aí do Maranhão 2019. E a questão fala o seguinte: entre as suas contribuições para a ciência, Newton descreveu as leis de movimento e da gravitação universal. Analise as 3 situações do nosso cotidiano para responder à questão. Uma pessoa, ao caminhar sobre o chão, exerce uma força sobre ele. Um jogador, ao chutar uma bola, exerce uma força sobre ela em direção ao gol. Uma pessoa, ao empurrar o carro sobre uma pista, exerce uma força sobre ele. Agora, analise a explicação do ponto de vista de Isaac Newton. O físico inglês Isaac Newton enunciou 3 leis que descrevem, de forma satisfatória, as causas do movimento. A primeira lei, a lei da inércia. A segunda lei, a lei fundamental da dinâmica. A terceira lei, a lei da ação e reação. Segundo Newton, a chave para o entendimento dos diferentes tipos de movimento de um corpo pode realizar, que um corpo pode realizar, está nas forças que atuam sobre ele. As forças podem ser classificadas em forças de interação e forças de contato. Beleza. Esse aqui foi o texto que foi descrito aí, temos aqui a fonte, e agora vamos para o que a questão quer da gente, né? Considerando as 3 situações do cotidiano, e a explicação do cientista, a terceira lei de Newton é a seguinte. Vamos lá, pessoal. Então, as 3 leis de Newton, elas formam aí as leis fundamentais, para o movimento dos corpos. Vamos ter que ter na mente aqui quais são as 3 leis de Newton, Claro, para diferenciar, a gente vai começar aqui, Ele deu aqui 3 exemplozinhos para a gente, e a gente vai, na verdade, aqui ver quais são as 3 principais leis de Newton aqui, Temos a lei da inércia, primeira lei de Newton. O que fala essa lei? Vamos revisar, Essa lei fala que um corpo ele tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força, atuar sobre ele. Forças externas não atuarem sobre esse corpo. Nesse caso aí, um corpo ele tende a conservar o seu estado de movimento. Beleza? Por inércia. A segunda lei é a lei fundamental da dinâmica. Lei fundamental da dinâmica. E ela fala o seguinte, A força ela é proporcional à aceleração. Quanto maior a força que tu aplica em um corpo, maior é a aceleração a esse corpo. Ela é traduzida da seguinte maneira, Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Essa aqui é a lei que tem fórmula, tem as continhas para a gente fazer, é a segunda lei. A terceira lei de Newton, ação e reação, e é o que a questão está focando aqui para a gente buscar nas alternativas. O que fala essa terceira lei? Ação e reação. Para toda força de ação, existe uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, mais sentidos contrários, sentidos opostos. Nesse caso aqui, tem um detalhe que a gente tem que ter nessa terceira lei que evidencia a diferença dela entre os pares ação e reação. O que tem que acontecer aqui nessa terceira lei? As forças têm que ser de mesma natureza. A natureza das forças ele até deu aqui na questão. Elas são forças de interação. No caso aí, essas forças de interação, elas podem ser também chamadas de forças de campo ou forças de interação à distância. Não precisa do contato entre os objetos para existir esse tipo de força. São as forças de atração gravitacional, força gravitacional, força elétrica e força magnética. São os exemplos de força de interação à distância. E temos as forças de contato. As forças de contato precisam do contato ali entre os corpos, a superfície entre os corpos, para existir. Quais são essas forças aí? Essas forças são força normal, força de atrito, força elástica. Nesse caso aí,
tem que ter a mesma natureza. Se a força de ação é de contato, a força de reação também vai ser de contato. E outra coisa, elas não podem atuar no mesmo corpo. Elas atuam em corpos diferentes. E outro detalhe aqui, elas nunca se cancelam. Elas não se anulam entre si porque elas atuam em corpos diferentes. Beleza? Então, a força de ação ela é igual à força de reação apenas em intensidade e direção. Os sentidos são opostos. Sabendo disso, vamos para nossas alternativas, né? A primeira alternativa, ele vai falar o seguinte: um corpo, sob a ação de uma força, adquire uma aceleração. O valor da força que atua no corpo é diretamente proporcional à aceleração que a ele produziu. No caso aqui, ó, é a nossa segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Essa aqui é a nossa segunda lei. Beleza, então não é isso que a questão está pedindo, né? A questão está pedindo a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton. Beleza. Então a gente tem que buscar a terceira lei, ação e reação. Letra B. Todo corpo continua seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que nele seja aplicado um conjunto de forças, né? Que são forças externas nesse caso aí, sabendo, né? Fazendo o mudar de seu estado inicial. Isso aí é a nossa primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton vai falar exatamente isso, né? Um corpo tende a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se forças externas não atuarem sobre ele. Outro detalhe aqui da primeira lei é que não tem distinção entre repouso e movimento retilíneo uniforme no caso de um referencial inicial. O que é um referencial inicial, pessoal? Referencial inicial é aquele referencial que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação ao objeto que está sendo estudado ali. Beleza? Então, nesse caso aí, essa é a primeira lei de Newton. Então, nesse caso, não é o que a questão está pedindo da gente. Vamos para a letra C. Dois corpos atraem-se mutuamente, sempre com as mesmas, né? Sempre com forças de intensidade F, né? Diretamente proporcional ao produto de suas massas, né? Mzão e Mzinho, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Nesse caso aqui, isso é uma das aplicações da terceira lei, sim ou não? Tem dois corpos de massa Mzão e Mzinho. Nesse caso, eles vão interagir entre si, né, mutuamente, através de forças de interação à distância, né? Força de interação à distância. Só que essa situação ela já tem uma lei descrita para ela. Tem aplicação da terceira lei aqui? Tem. Só que já tem uma lei destinada a essa situação, que é a lei da gravitação universal de Newton. Então, não é basicamente o que a questão está pedindo da gente, né? Ele quer a terceira lei. Isso aqui é a lei da gravitação universal. Beleza? Então, vamos para a próxima alternativa, né? A letra D, ele fala, se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, receberá desse uma força de mesma intensidade, olha só, mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força aplicada no corpo B. O corpo A aplicou uma força no corpo B, o corpo B vai aplicar uma força no corpo A de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. No caso aí, essa força ela pode ser de ação à distância ou de contato entre si. A questão não fala, mas isso aqui está exatamente como o enunciado da terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Então, essa é a nossa alternativa correta da questão. Letra D. Vamos confirmar aqui a última, né, alternativa, para não ficar nenhuma dúvida. A última alternativa fala o seguinte, né? A trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica. É elíptica. Estando o mesmo, né? Estando quem? O Sol, né? Em um dos focos da elipse. Nesse caso aqui, isso aqui está relacionado com as leis de Kepler. As leis de Kepler são três, né? As leis das órbitas, das áreas e dos períodos, O, A, P.
Nesse caso aqui é a lei das órbitas, né? A lei das órbitas fala exatamente isso, que as órbitas dos planetas não são circunferências perfeitas, são elipses, e o Sol está em um dos focos da elipse, né? Então não é a terceira lei, então ficamos aqui realmente, né, com a letra D. Letra D de danado. Confirmando aqui o gabarito dessa questão, letra D. Beleza? Vamos para a próxima alternativa aqui, né? A próxima questão. Próxima questão fala o seguinte. Temos aqui a questão da estadual do Rio de Janeiro, né? UERJ, 2023. Olha só. Para um experimento de estudo das leis de Newton, um recipiente com massa de 100 kg foi colocado sobre um carrinho. Beleza? Temos aqui a primeira informação. 100 kg é a nossa massa. Colocado sobre um carrinho em uma superfície plana. Beleza. 3 grupos de pessoas exercem forças distintas sobre esse sistema, conforme representado aqui na figura 1. Beleza, está aqui a figura 1, tem 3 forças ali agindo no carrinho. As forças aplicadas sobre o mesmo sistema, visto de cima, né? A visão agora de cima, estão representadas na figura 2. Considerando apenas a força resultante exercida pelos 3 grupos, o módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado que atua sobre o recipiente, né? O carrinho ali, né? O recipiente que está em cima do carrinho, é igual a quanto? Qual é a aceleração? Aqui nessa questão, a gente tem que trabalhar com a segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração do sistema. Nesse caso aqui, a questão está pedindo o quê? A aceleração. Para isso, olha só, a questão já informou para a gente aqui quem é a massa, né? Quem está faltando aqui para a gente achar a aceleração do sistema? Está faltando achar a força resultante. Lembrando que força resultante ali é uma força que representa um conjunto de forças. Eu vou substituir essa força por uma apenas, né, que faria o mesmo trabalho, vamos dizer assim. Nesse caso, eu vou usar aqui a figura 2. A figura 2, ele tomou como referência o plano cartesiano, né? O plano aqui XY. Note que as forças já estão sobre o plano, né? Já estão sobre os eixos aqui do plano cartesiano. Se tivesse alguma força assim, inclinada, né, que não estaria dentro do plano, você deveria fazer o seguinte: projetar, né, essa força com as suas componentes ortogonais, as componentes que representam essa força em cima dos eixos. Não é o caso daqui. As forças já estão sobre os eixos. Nesse caso, eu tenho que somar vetorialmente aqui essas forças. Lembrando que essas forças estão na mesma origem, e a gente faz o seguinte, né? Qual é o processo de operação vetorial que a gente estabelece aqui? Vetores em mesma direção, em mesmo sentido, soma-se, né, os módulos. Vetores em mesma direção em sentidos opostos, subtrai. Vetores perpendiculares, vetores que formam 90 graus entre si, a gente utiliza ali o teorema de Pitágoras, né, para achar o vetor resultante. E vetores que formam um ângulo obtuso ou um ângulo agudo, a gente utiliza a lei dos cossenos. Nesse caso aqui, olha só o que a gente tem. Na horizontal, a gente tem 2 vetores em mesma direção e sentidos opostos. Então, o que a gente faz? Vetores em mesma direção e sentidos opostos? Subtrai os módulos dos vetores. Nesse caso, 160 menos 40 vai dar um vetorzinho aqui, né, de 120. Então, eu teria um vetor de 120 na direção horizontal. Beleza? Na direção vertical, no eixo Y, só temos um único vetor ali, né? Um vetor força de 90 newtons. Nesse caso, não tem ninguém para operar com ele. Não tem ninguém na direção dele. Então, a gente repete esse vetor. 90 newtons. Beleza? Aqui, ó, a gente nota que forma 90 graus, já que é do plano cartesiano, né? E onde é que estaria o vetor resultante desses dois aqui? Que é o vetor que a gente está procurando realmente. A gente forma pela lei, né, pela regra do paralelogramo, né, vetores projetados aqui paralelos a essas projeções,
E o vetor resultante aqui, né, é o vetor que sai da origem dos dois e corta aqui a diagonal do paralelogramo. No caso aqui, esse aqui é o vetor da força resultante total. Note aqui que eu posso projetar esse vetor de 120 aqui embaixo também, né? Formando assim um triângulo retângulo. Nesse caso, eu posso pegar esse vetor de 120 e projetá-lo aqui embaixo. Formando assim, né, um triângulo retângulo, que eu posso usar exatamente, né, o nosso teorema de Pitágoras. Note que aqui forma um triângulo retângulo e eu quero achar quem é essa hipotenusa. Beleza? Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, né, a força resultante ao quadrado, no caso aqui a hipotenusa ao quadrado, né, é igual à soma do quadrado dos catetos. Quanto é que vai dar essa conta aqui, né? 90 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81. Dobra a quantidade de zeros. 120 ao quadrado dá 144, né? Que é 12 ao quadrado. Dobra a quantidade de zeros. Esse quadrado aqui da força resultante eu posso passar como raiz quadrada para o outro lado. Nesse caso, 81 aqui, ó. 81 mais 144 dá quanto? 225. 225 e conserva aqui a quantidade de zeros, né? Quanto que é a raiz quadrada de 225? Vai dar exatamente... Ó, 225, raiz quadrada de 225 é 15. 15 vezes 15 dá 225. Esses dois zeros aqui é como se fosse um 100. Tirando raiz de 100 é 10, então conserva somente um zero. Olha só, achei aqui a força resultante. A força resultante vale 150 newtons. Eu posso substituir, então, a minha força resultante aqui, né, na segunda lei. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Substituindo aqui, quem é a força resultante? 150. Quem é a massa? A massa aqui na questão, né, ele fala que é 100 kg. Podemos achar, então, aqui a nossa aceleração. Nossa aceleração vai ser 150 dividido para 100. Anda duas casinhas aqui, né, do 150, vai dar exatamente aqui 1,5. Qual é a unidade de aceleração mesmo? Metros por segundo ao quadrado. Fica aqui a nossa alternativa letra C. Uma coisa muito interessante aqui, que nessa questão poderia simplificar da seguinte forma, né? Note que esse triângulo aqui, de lado 90 e 120, ele forma um triângulo, né, que é conhecido como triângulo pitagórico. Eu poderia achar esse vetor resultante aqui, ó, de 150 mais facilmente se eu encontrasse a relação entre eles. Ó. 90, 120. Vamos lembrar aqui qual é o triângulo pitagórico? O triângulo pitagórico, pessoal, é o triângulo de lado 3, 4 e 5, né? 3, 4 e 5. É um triângulo fundamental aqui da matemática. Qual é o fator de multiplicação aqui desses lados em relação a esse triângulo da nossa questão? Se você notar, ó, cada lado aqui, quanto é que é 3 vezes alguma coisa para dar 90? Ora, 3 vezes 30. 3 vezes 30 é 90. Quanto que é 30 vezes 4? 30 vezes 4 é o 120. Então, 3 vezes 30 dá o 90. 30 vezes 4 dá o 120. Logo, 30 vezes 5, né? 30 vezes 5 vai dar o nosso 150. Eu poderia fazer, então, essa questão mais rapidamente, apenas evitando esse cálculo aqui do teorema do Pitt, né? Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, aqui confirmando, né? Alternativa letra C. Beleza? Questão número 2, então, respondida aqui. Questão sobre
Força resultante é igual a massa vezes aceleração, e achando aqui os vetores resultantes através de operações vetoriais. Você, para estudar a lei de Newton, tem que revisar primeiro as operações vetoriais, que são a base para as leis de Newton aqui, principalmente na parte de força resultante. Beleza? Vamos para a nossa terceira e última questão. Questão de 2022 aí da Estadual do Rio de Janeiro fala o seguinte: um funcionário de um supermercado recolhe as mercadorias deixadas nos caixas e as coloca em carrinhos. Após certo tempo de trabalho, as mercadorias recolhidas ocupam 4 carrinhos. Beleza. Interligados pelas correntes 1, 2 e 3. Para facilitar a locomoção, né, como mostra a figura. Então ele pegou ali os 4 carrinhos ligado por umas correntezinhas ali e puxou apenas um, né, puxando o primeiro ali, e os outros automaticamente vão andar juntos. Ao deslocar os carrinhos, o funcionário exerce uma força F de intensidade igual a 8 newtons. Beleza, está aqui a nossa força de 8 newtons. No primeiro carrinho apenas. Considere que cada carrinho, com os produtos neles obtidos, cada carrinho possui 10 kg de massa, 10 kg de massa, desprezando os atritos. Isso aqui é uma parte importante, ó. Não tem atrito entre as rodas do carrinho e o chão, beleza? Vamos desprezar os atritos aqui. Ele quer saber qual é a atração. Qual é a atração? 2. Essa tração bem aqui, né? Em newtons. Quanto é que vale essa força de tensão ali naquela corrente ou naquela corda, né? Beleza. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Aqui a gente está trabalhando com um conjunto de corpos. Sempre nessa situação que a gente tiver um conjunto de corpos, a gente pode relacionar um conjunto como se fosse apenas um corpo. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente soma as massas de cada carrinho, e aí, juntando essas massas, eu trabalho como se fosse apenas um corpo, né? Então, para um conjunto de corpos, para o conjunto, a gente vai ter, ó, que a força resultante ela vai ser igual à soma das massas vezes a aceleração do conjunto, beleza? Esse símbolo aqui na matemática é um sigma maiúsculo, ele representa um somatório. Você vai somar todas as massas e juntá-las, né, em uma só. Beleza. Olha só, então, note que a questão aqui, ela te informou a força atuando no conjunto, 8 newtons. Só que ela não te informou qual é a aceleração. Quando a questão informa qual é a aceleração que atua no conjunto, a questão ela fica mais simples, ela fica mais fácil. Mas aí é fácil também achar aqui a nossa aceleração resultante, né? Então, fazendo aqui um cálculo de força resultante é igual à soma das massas vezes a aceleração, né? A força resultante aqui, a única força que atua nos corpos é a força F, sim ou não? Olha só, tem as forças de tração aqui, né? As forças de tração. Só que essas forças de tração, quando a gente coloca um conjunto de corpos, elas estão atuando aqui como forças internas. E essas forças internas são forças de interação entre os 2 corpos, né? Ou 3 corpos ali que tiver. Essas forças elas não atuam para o movimento do conjunto. Por quê? É só a interação entre os 2 corpos. Não tem uma aplicação na aceleração diretamente, beleza? Então a gente não considera essas forças de tração para um conjunto. Por quê? Elas formam pares ação e reação, é a interação entre os corpos ali. A única força que vai fazer esse conjunto se movimentar é essa força F aqui, ó. Essa força F, ela atua como se fosse uma força externa. É externa aos corpos, não é interação entre eles. Então, essa força aqui, ela sim, ela consegue provocar uma aceleração. Beleza? Outra coisa, como não tem atrito, ó, ele despreza os atritos aqui entre os objetos aí e o chão.
Quer dizer que qualquer forcinha que eu coloque aqui, ó, a mínima força que eu coloque nesse conjunto, ele já vai entrar em movimento. Não tem como esse corpo ficar parado. Por quê? Não existe atrito. Não existindo atrito, qualquer força que eu aplique em algum corpo, né, ele vai se movimentar. Beleza? Ok. A soma das forças aqui, né, foi o F. Quem é a soma das massas? Ora, eu tenho 4 carrinhos, cada um com massa M. Ok? Vamos substituir aqui a nossa força. A força vale 8 vezes 4. A massa de cada carrinho, né? Vale 10 quilogramas vezes a nossa aceleração. Multiplicando aqui 4 vezes 10 vai dar 40. Vai passar dividindo, né? Fica 8 dividido para 4. 8 dividido para 4 eu posso simplificar em cima e embaixo por 8. Dividindo por 8 em cima e embaixo, a gente vai obter uma fração equivalente, né? Nesse caso aqui, vai dar em cima 8 dividido para 8 dá 1. Embaixo, 40 dividido para 8 dá 5. 1/5, isso aqui é 0,2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Achamos aqui a nossa aceleração. Achando a aceleração, eu posso agora fazer o seguinte. Inicialmente, a gente trabalhou com um conjunto de corpos, beleza? Só que ele está querendo apenas a tração aqui, ó, tração entre o carrinho ali 2 e o carrinho 3, por exemplo. Beleza? Para isso, o que eu vou fazer? Essa tração aqui, ela vai atuar apenas no conjunto de carrinhos que está aqui atrás. Ó. Eu vou considerar esses 2 carrinhos isoladamente. Eu posso considerar isso. Porque aqui eu fico livre para estabelecer o sistema de estudo. Então, inicialmente eu estabeleci que era um conjunto de corpos. Agora eu vou considerar apenas aqueles 2 de trás. Ora, se eu considerar esses 2 de trás como meu sistema, a força que faz esses 2 de trás aqui, né? O carrinho 1 e o carrinho 2 ir para frente é essa tração. Essa tração aqui. 2, né? A tração 2. Então, essa tração 2 é o que a questão está pedindo, beleza? Então, isolando ali, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a força resultante atuando nos 2 carrinhos de trás, beleza? É igual a soma das massas vezes a aceleração. Quem é a força resultante atuando nesses 2 carrinhos? Ó, a força resultante é apenas a tração 2, porque é ela que forma aqui a força externa. Aqui e aqui temos tração? Temos. Só que elas são forças internas ao meu conjunto, olha só. Eu isolei aqui esses 2 carrinhos de trás e eles 2 formam um conjunto ali isolado. Então, eu não trabalho com aquelas 2 trações ali, não. Eu vou trabalhar somente com a tração 2 aqui da frente. A força resultante, então, que faz esses 2 carrinhos de trás irem para frente, é a tração 2. A soma das massas aqui são 2 carrinhos, né? Então, vai dar 20 kg. E a aceleração é a mesma do conjunto. Né? Eles estão todo mundo está indo para frente. Nesse caso, 0,2. Temos aqui, então, 20 vezes 0,2. Cancela aqui esse 0 de trás com 0 da frente, fazendo o quê? Dividindo o 20 por 10 e multiplicando o 0,2 por 10. Fica 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 newtons é a nossa força da tração 2 aqui entre o carrinho 2 e o carrinho 3 ali, né? É a tração central ali, beleza? Então aqui temos então, né, o nosso gabarito da questão alternativa aí que fala letra C de sacola. C de sacola. Beleza? Essa aqui foi a nossa última questão trabalhada hoje. E vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham um bom estudo e até a próxima. Valeu, pessoal!